Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma manhã, momento regando vidas. Quero te saudar com a paz do Senhor. Mais um dia chuvoso aqui na nossa cidade, mas graças a Deus por tudo. A chuva é bênção de Deus, né? Deus te abençoe, permaneça conosco até às 8 horas. Nós estamos diariamente tendo um momento de reflexão da palavra de Deus. Eu convido você para nesse dia que é a retomada das atividades após um feriadão, onde muitos segmentos da sociedade, muito segmento do comércio, da indústria, enfim, do poder público, fizeram feriadão. Hoje reinicia então mais um dia de atividades, né, nessa quarta-feira. Hoje também é um dia de consagração, dia de estarmos orando a Deus. Estamos, desse momento, nessa proposta de falarmos sobre os 7 lados do homem. Nós já falamos sobre o lado de cima, sobre o lado de baixo, o lado da direita, o lado da esquerda, e hoje queremos falar sobre o lado da frente. O lado da frente do homem. Para a base, quero ler um texto de Paulo. Paulo, ele é o pregador dos gentios, ele que sozinho praticamente escreveu a metade do Novo Testamento, muitas cartas. Entre as cartas que ele escreve uma carta para Filipos, e no seu capítulo 3, versículo 13, Paulo diz aquela frase, aquele texto lindo, um texto de superação. Irmãos, quanto a mim, disse Paulo, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele tinha uma capacidade muito grande. Ele tinha uma capacidade mental, uma capacidade de controle emocional. Paulo, ele literalmente ele era livre. Deus o livrou e o livrou em todos os aspectos. E nada escravizava Paulo, nada prendia Paulo. Paulo escreveu, por exemplo, as suas principais cartas, ou boa parte das suas cartas, ou algumas cartas dele, escreveu na prisão. Paulo estava disse em alguma ocasião, eu estou preso, mas a palavra está livre. Paulo, ele conseguia ter um domínio da sua mente, fazer o gerenciamento dos seus pensamentos de uma forma tão incrível, que nada o prendia, nada o amarrava. Paulo, inclusive, ele chegou um momento a dizer, sendo pobre, enriquecendo a muitos, estando entristecido, mas alegrando a muitos, né? E aí Paulo começa a mostrar para nós que ele não se prendia, nada o escravizava, nada o detinha. Paulo foi um homem que sofreu muitas adversidades. Paulo sofreu muitas traições. Paulo, ele sofreu muitos revés. Paulo sofreu prisões, açoite, traições de irmãos, abandono de amigos. Paulo teve tantos prejuízos materiais, né? Paulo sofreu naufrágios. Paulo, ele no final da vida, o que lhe restou foi uma capa, alguns pergaminhos e uns livros. Foi todo o patrimônio de Paulo no final da vida dele. E Paulo, numa ocasião, ele disse o seguinte, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo estava dizendo o seguinte, eu dou prioridade àquilo que de fato é prioridade. Eu dou valor para aquilo que de fato tem valor. Eu não me prendo naquilo que não tem importância, daquilo que não tem valor nenhum.
Por isso que Paulo disse que ele combateu o bom combate, acabou a carreira, e de tudo que ele entendeu que devia guardar, ele guardou a fé. Porque Paulo sabia que se a fé dele fosse atingida, fosse ferida, fosse arrancada dele ou fosse estragada, no momento derradeiro da vida, aí sim ele não teria nenhum patrimônio. Ele disse, guardei a fé. E Paulo então nos ensina, meus irmãos, que nós não podemos ser presos, ser livre, devemos ser livre. Não nos prender nas pessoas, nas opiniões, né, nas críticas e nem sequer nos elogios. Paulo, ele tinha consciência que devia caminhar livre. E quando ele escreve essa carta a Filipos, ele estava dizendo que na vida, a vida tem o passado, o presente e o futuro. E ele estava dizendo que o passado tem coisas que podem ser recordadas, ser mantido na memória, né? São lembranças boas, agradáveis. Mas Paulo nos diz nas entrelinhas dessa passagem bíblica aqui de Filipos, da igreja de Filipenses, né? Ele está dizendo o seguinte, que se o passado te prende, te liberte do passado, porque você não pode ficar com o teu olhar fixado no passado. Um ditado popular que diz, águas passadas não movem moinho, né? Aquilo que passou, passou. E Paulo diz o seguinte, deixando as coisas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo está dizendo o seguinte, ele julgava que ele não havia alcançado ainda. Ele tinha se tornado o grande bandeirante do Evangelho de Cristo, o grande pregador, mas ele tinha um alvo e o alvo dele não estava no passado, nem no presente, o alvo dele estava no futuro. E ele olhava para frente, dizendo, avançando para as questões diante de mim. Prossigo para o alvo. O justo viverá pela fé. E se alguém... Aliás, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo disse assim, ele reconheceu que tinha o lado de trás, o lado do passado. Mas ele também não se prendia nisso, ele se prendia no lado da frente. Ele olhava para o alvo. Ninguém tirava o foco dele do alvo, olhava para frente. Aonde poderia avançar, poderia crescer, poderia melhorar. Poderia alcançar um alvo. Olhe bem, alcançar o prêmio, diz ele, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele olhava sempre com a possibilidade de melhor, de sucesso, de progresso. Ei, esta manhã eu vim dizer para você, olhe para frente, tem coisa melhor para frente. Alcance o teu olhar em Deus. Se a tua vida está em Deus, o teu futuro está em Deus. E se o teu futuro está em Deus, o teu futuro é certo, o teu futuro é garantido, o teu futuro é de bênção. O olhar do homem é para frente. Olhe para frente. Olhe para frente. O escritor aos Hebreus, que ainda não se sabe exatamente quem escreveu a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, diz o seguinte, mas o justo viverá pela fé. E se alguém recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, disse o escritor aos Hebreus, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que procedem para a conservação da alma. Esta manhã é a manhã de você, como diz o gaúcho, levantar, dar um tapa na poeira e prosseguir, e continuar caminhando, continuar andando. Talvez com os pés feridos deste caminho espinhoso, pedregoso, mas continuar prosseguindo. Você não é daqueles que retrocedem. Você não é daqueles que para, que olha para trás. É bom e é preciso olhar para frente. Olhe para frente. Às vezes não é fácil, mas olhe para frente. Olhe para Jesus. Mas olhe com fé. Olhe com fé. Não com incredulidade, com medo ou com preocupação. Olhe com fé. Provérbios 27:1 vai dizer o seguinte, não presumas do dia de amanhã,
porque não sabes o que dia trará, o que o dia trará. Não presumas. Espere em Deus. Olhe para frente e confie em Deus. Olhe para frente. Não esqueça que a ansiedade, ela vicia o coração na incredulidade. É fácil? Não. Mas Paulo disse, eu avanço. Avance. Esta manhã eu vim aqui para te dizer, avance. Existe o lado da frente. Existe o lado da frente do homem. Agora é preciso descansar em Deus e eu encerro com uma leitura um pouco extensa, mas eu quero encerrar lendo esse texto, porque é preciso olhar para frente, mas descansar em Deus e confiar nele. Olha o que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 25 em diante, vai dizer, é uma leitura extensa, mas preste atenção. Porque isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do campo, as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura ou estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Ei, esta manhã eu vim dizer para você, um dos lados do homem é o lado da frente. Olhe para frente, siga a tua caminhada, te desprenda e continue andando, porque não é aqui, inclusive, o teu descanso. A Bíblia vai dizer, levantai-vos e andai. Não é aqui o vosso descanso. Existe o lado da frente e é para te olhar e caminhar em direção. Vamos orar a Deus? Vamos orar uma vez mais. Essa madrugada eu já estava aqui orando por você, orando por todas as pessoas que pedem as nossas orações. Bom Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja presença estou nesta manhã. O Senhor que é o dono da vida. O Senhor é o Deus que cuida, que nos abençoa. E o Senhor é o Deus que sempre nos mostra a frente, sempre nos mostra um futuro, sempre nos mostra um amanhã guardado por Ti. Eu estou pregando nesta manhã e tem alguém me assistindo, alguém preso, não consegue gerenciar os seus pensamentos a ponto de enxergar uma saída, uma solução, enxergar o amanhã. Esta manhã nós viemos orar pedindo para que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nós, acrescente a nossa fé a ponto de nós crer, mesmo navegando no meio da tempestade, mesmo navegando na negritude da noite, nós possamos enxergar através da esperança o amanhã,
enxergar uma frente melhor e caminhar em direção ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o Senhor, que é o nosso Senhor. Eu oro por essa pessoa que não consegue olhar para frente. Eu oro por essa pessoa que não está conseguindo andar mais. Mas eu lhe peço, Jesus, ajuda. Deus, derrama da tua bênção, do teu Espírito Santo. Guarda todas as pessoas, todas as famílias. Que a bênção do Senhor esteja, Pai, sobre nós. Pai, eu venho lhe pedir, nos ajuda, Senhor, a continuar andando, porque aqui não é o nosso descanso. Rumo ao céu, nosso alvo, o nosso prêmio que o Senhor está nos aguardando. Deus, eu oro por todas as pessoas que estão lutando, sofrendo, com dificuldade, pedindo as nossas orações. Eu oro e abençoo a todos, Pai. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Como é bom, né? Nós estarmos na presença de Deus. Olha aí, temos um grupo bom de pessoas nos assistindo. Fernando Silva, que bom. Juarez, pastor Carlos, o pastor Juarez de Esteio nos assistindo. Que bom. Deus abençoe. Fabiana de Espicel, a Zurmina, Alex, a Paula, Itamar Martins, Deus abençoe, Itamar, evangelista da igreja, Marinês Oliveira, Luciane, esposo do pastor Cristiano de Sá, Deus te abençoe, Vanderleia, o Gessé, Melo, filho do pastor Laurentino, Euclides Duarte da Silva, Júnior Azeredo, Tenente Portela, que bom, Júnior. Também Gelson Moura, Camila Azeredo, lá em Palmeira, Gelson Oliveira, Luiz Valdemar Machado Luizinho. Luizinho, que bom, Deus te abençoe. Também Lisandra da Rosa Azeredo, Lisandra, esposa do Simar. Que bom, olha aí. Olha aí o Luiz Valdemar Machado, o Luizinho, ele está pedindo oração pelo seu pai, Silmar Silvano, que se encontra internado no hospital. Vamos orar por ele, irmão Luiz. Deus te abençoe. Meus irmãos, chegamos então ao final de mais um Momento Regando Vidas e nós voltamos amanhã, permitindo Deus, às 7h45 até às 8h. Deus te abençoe, tenha um ótimo reinício de semana com a bênção de Deus.